aí Fluminense, Vasco, Atlético Paranaense, mas não tem como não falar do Flamengo e do Palmeiras, né? Sim, sim. Cara, qual é o segredo desses times para, além de ter muito dinheiro e ter os jogadores que eles querem, né? A base ser um diferencial, porque você vê no Flamengo o Matheus França agora, Palmeiras o Endrick, uma base assim que de títulos de Libertadores recentes tem uma boa participação da base. Qual que é o Sim, sim. segredo dessas duas equipes, né? Então, eu vou citar aqui, eu vou citar algo que o Paulo Vitor Gomes, que é o treinador do Sub-20 do Palmeiras, disse quando ele foi perguntado sobre, que eu achei muito interessante a fala dele, e eu concordo muito, assim. Para ele, a base de uma formação são duas coisas. Primeiro, você ter uma captação boa e segundo, um trabalho de campo bom. O que isso significa? Tipo, esse eu tô falando com um vocabulário mais de quem já acompanha tanto. Talvez a galera que vai, talvez você que está ouvindo aí não entendeu muito o que eu quis dizer com captação. Captação é basicamente o que a gente chama, o que a gente chamava antes de o que os olheiros fazem, né? É que hoje em dia a gente começou a falar scout, mas o scout é um olheiro, para falar com um Uhum. termo mais fácil de ser entendido. Então, assim, voltando no que o PV, né, o Paulo Vitor, né, alguns já chamam de PV, falou, eu vou também pegar uma fala do Zete também, que essa, inclusive, eu vi ele falando, tipo, pessoalmente, assim, eu tava num evento lá no Pacaembu, nem era sobre base, não, mas acabou que o Zete tava, era sobre goleiros, não lembro direito o que que era. Uhum. E aí, é porque o Zete, ele trabalha em Cotia, né, na formação de goleiros de São Paulo. Sim, sim. E aí ele falou assim, cara, é impressionante como às vezes a gente se interessa por algum jogador e aí quando a gente quer iniciar algum contato, a pessoa fala, ó, o Flamengo e o Palmeiras já estão disputando, já tipo, vai ou pra um ou pra outro. Então, acho que não precisa falar mais nada, né? Acho Uhum. que só o próprio Zete aí ele já explicou bem. Mas em termos de captação assim, acho que outra coisa que a gente tem que falar também, eu vou citar outra frase aqui de outra frase de uma pessoa que está no meio, que é o João Paulo Sampaio, que ele é coordenador da base do Palmeiras e ele é, na minha opinião, o maior responsável por tudo que o Palmeiras está fazendo na base e até no profissional, né? Uhum. Porque uma coisa leva a outra. Mas ele falou assim que tem time que tem muito olheiro, né? Muito captador, só que o Palmeiras nem tem tantos assim. É que agora eu não vou lembrar o número, mas eu acho que o Palmeiras tem menos de 10. E ele falou assim, cara, é mais importante a qualidade do que a quantidade, entendeu? Então, assim, eu acho que a captação do Palmeiras e do Flamengo é muito forte, muito agressiva, sabe? No bom sentido, assim, de tipo, surge algum jogador com potencial e, tipo, eles vão e trazem mesmo. E aí vem a outra parte, né, que o Paulo Vitor falou, que é o trabalho de campo, né? Você ter muitos treinadores bons que vão. Não adianta você trazer um menino bom, às vezes um menino vai vir, sei lá, de Aracaju pra morar aqui em São Paulo, morar no Rio, tipo, a vida dele vai mudar completamente. Só que você tem que receber ele bem, tratar ele bem e fazer ele render o que ele rendia quando ele estava no contexto dele, entendeu? Então eu acho que isso é o que mais pega. E principalmente no caso do Palmeiras, assim, eu enxergo que o Palmeiras ele tem ainda mais tipo treinador bom, assim. Por exemplo, outra coisa que o João Paulo falou foi isso. Ele falou que quando ele chegou no Palmeiras, ele aumentou o número de treinadores, né? Que isso é uma coisa que é fundamental. Tem que ser bom também, né? Mas Sim, e uma coisa que muita gente do meio do futebol gosta de colocar, de introduzir, é o estilo de jogo, né? sim, É, lá fora a gente vê o Manchester City tendo o mesmo estilo de jogo do Guardiola para base e vai fazendo uma filosofia, né? A famosa filosofia de jogo. Você sente que Palmeiras e Flamengo na base tem isso ou outro clube que mantenha também essa essa linha de filosofia de jogo? então, sinceramente, eu acho que não. Eu também lá não é muito minha praia assim ficar analisando esse tipo de coisa, sabe? Mas eu diria outra coisa, na verdade. Eu diria que o Palmeiras e o Flamengo na base, eu acho que eles criaram uma mentalidade vencedora, né? Que isso é uma das coisas importantes. Até o próprio João Paulo, na verdade o Paulo Vitor, né? Tô falando o nome desses dois porque assim, hoje em dia o Palmeiras é a melhor base do Brasil, principalmente depois que aconteceu ano passado, né, em 2022. E ele falou isso, assim, que ele era do Palmeiras em 2017, ele saiu e ele voltou em 2021. Aí perguntaram pra ele o que você notou de diferença. Ele falou que o João Paulo mudou muita coisa. Ele falou que o João Paulo mudou a mentalidade, né? E ele botou uma mentalidade vencedora. Então você formar um menino que desde os 13, 14 anos ele se acostuma a ganhar,
ele vai levar isso com ele pro resto da carreira, entendeu? Então isso eu vejo que eles estão... Você vê, o Abel Ferreira também no profissional do Palmeiras, tipo, ele tem uma mentalidade muito vencedora. Então isso tá casando muito bem e eu acho que isso acontece. Mas pra falar de DNA, assim, eu acho que eu falaria mais isso. Talvez o Santos, né, joga... Tipo, a torcida cobra até que o time de base do Santos jogue pra frente, né? E o Santos gosta muito de jogador driblador, né? Tanto no profissional quanto na base. Então, eu acho que é por aí.